salvou-me, vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi de uma gloriosa. Olha só, muitos irmãos nossos Jesus, meu rei, já estão desfrutando desse lar. Aleluia. Preparou nos céus e um dia ali, com ele a gritarei. Olha que esperança. E no celeste coro cantarei antiga história ao meu Senhor e Salvador pra sempre. Para terminar bem forte, igreja, vamos lá. Jesus me dá vitória. Vitória completa, buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. Aleluia. Coração amou-me, da perdição salvou-me, vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Que bênção, gente, que bênção. Grande Lucas vai estar orando ao Senhor. Grande no sentido espiritual. Senhor, nós exaltamos ao Teu nome, Pai. Reconhecemos Tua grandeza e a Tua soberania e nos prostramos diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos proporcionado a oportunidade de aprendermos do Senhor, de nos achegarmos ao Senhor. E que esse dia, esse culto seja também isso, Senhor. As nossas vidas, os nossos corações se prostrando diante do Senhor, enquanto o Senhor vai nos transformando, nos moldando à semelhança de Cristo através da Tua palavra. Usa a vida do pastor, Pai, para que o Senhor venha nos instruir, Pai, acerca daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe. Bênção demais, gente. Pode se assentar, queridão, queridona. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, versos 14 a 30. Lucas 4, 14 a 30. Tem sido uma bênção, amados e amadas, estudarmos juntos aqui o Evangelho de Lucas. E vendo então o modo como esse evangelista organizou o seu evangelho, o seu livro, de uma forma muito particular. Hoje, por exemplo, nós vamos estar vendo mais uma exclusividade lucana, isto é, uma exclusividade de Lucas. Mateus e Marcos registram essa ida de Jesus à sinagoga, mas somente Lucas fala desse texto em específico de Isaías 61, 1 e 2. E Lucas ele vai construir o seu evangelho de agora em diante por conta dessa palavra. É a largada da missão, foi o tema que eu dei a mensagem, a largada da missão. Porque Jesus agora, a partir da Galileia, começa o seu ministério propriamente dito. E Lucas vai registrando, então, com liberdade, porque, como já disse um estudioso, os evangelhos não são fotografias de Jesus, são pinturas. Então há um elemento também artístico, no modo como Mateus, Marcos, Lucas e João organizaram o material que eles dispunham. E como pintura mesmo, e não como fotografia, porque fotografia ela é algo acabado, é a foto do momento, pega aquela situação pronta. Embora haja artistas também na fotografia, eu não vou entrar nessa questão também, porque temos fotógrafas aqui que são
por demais. Mas a pintura, o pintor ele tem uma liberdade maior, digamos assim, não é? Para organizar as suas telas. Até se espera que o pintor use dessa liberdade criativa. Então, para ficar sendo fiel a essa metáfora, Lucas ele vai, por exemplo, fazer algo diferente. Porque a partir desse episódio em que Jesus cita o texto de Isaías 61, 1 e 2, e logo deixa a sua audiência estupefata, porque Lucas, que era estrangeiro, porque ele era gentil, né? Porque ele era sírio, ele identifica a Jesus com aquele que, através do seu ministério, não ficou circunscrito às fronteiras de Israel. Isso faz jus, por exemplo, à própria genealogia que Lucas escolhe. Porque ele vai fazer a genealogia de Jesus retrocedendo, não até Davi, não até Abraão, como Mateus ficou, mas como até Adão. Para dizer de que Jesus não é apenas o Messias esperado para os judeus, os filhos de Abraão, mas ele é o Messias para todas as nações da terra, todos aqueles que nasceram em Adão, toda a humanidade. No melhor sentido da palavra, o Evangelho de Marcos é o evangelho focado nos judeus. Jesus é o rei dos judeus. Mateus quer dizer. Jesus é o rei dos judeus. Marcos também tem uma preocupação gentílica, mais para os romanos, e apresenta Jesus como sendo o servo de Deus, né? O herói da fé, o filho do homem, no sentido daquele que de fato trouxe para si essa imagem, essa figura de um servo vencedor, embora um servo ferido também, mas um servo vitorioso. João também vai ter uma preocupação com os gentios, mas ele é muito mais teológico, devocional, do que cronológico. Ele não se apega muito às histórias de Jesus. Ele se apega aos discursos de Jesus. É o evangelho dos sinais. É o evangelho dos relatos daquilo que Jesus diz. João está preocupado com aquilo que Jesus ensinou, falou. Por isso que ele é mais teológico nesse sentido, não é? Teve um comentarista que usou uma expressão belíssima, né? João é o Monte Everest da teologia cristã. Tá. Exageros à parte, Lucas é o evangelho do Filho do homem perfeito, do homem pleno, do Jesus de carne e osso. De um Jesus que vai construindo o seu evangelho e a sua missão em direção aos excluídos, aos pobres, aos estrangeiros, aos marginalizados. Talvez seja uma expressão que hoje tem gente aqui que vai fazer cara feia para mim, mas é o evangelho das minorias. Das minorias. Então tem muito a ver com a gente. E Jesus então inicia sua missão lendo um texto e aplicando esse texto de um modo que causa grande confusão. Por isso que eu quero ler primeiro com você e deixar você ser impactado com essa verdade. Mateus, por exemplo, vai trazer essa história lá no capítulo 13, a partir do 55, já para o meado do ministério de Jesus. É interessante como que Mateus vai colocar esse mesmo episódio lá atrás, no meado do ministério. Marcos vai colocar no capítulo 6, também no meado do ministério. Mas Lucas, em especial, coloca no início do ministério, porque ele não está preocupado com a cronologia, ele está preocupado em escrever o seu ministério com base
nesse manifesto, chamado Manifesto de Nazaré. Então ele vai construindo a partir dessa fala de Jesus. Então vamos ao texto, porque eu sei que pelo texto você vai entender melhor aquilo que o texto próprio vai estar nos comunicando. Vamos lá? Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, versos 14 a 30. Jesus foi para Nazaré. Antes, então Jesus, no poder do Espírito, essa ênfase é importante, a gente não pode se esquecer, no poder do Espírito, voltou para Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Somente Lucas, amados, um historiador, um homem da ciência, poderia com tanta precisão ter registro até do livro que Jesus leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ai, ai, ai. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudesse atirá-la abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações nesta noite. Você pode dizer amém? João Marcos, me ajuda aí. A grande ideia desta passagem é uma frase que eu até tenho repetido muito, mas que tem a ver diretamente com esse texto. A igreja não tem missão, ela é sujeita à missão de Deus. Nós estamos diante, amados, do Manifesto de Nazaré, que é o retrato, a fotografia, ela sim a fotografia da missão de Jesus. E nós não temos muitas escolhas, amados. Esse texto, nós temos a seguinte estrutura. No poder do Espírito, Jesus abre e lê o texto sagrado. É interessante que o próprio Jesus, amados, segundo o registro de Lucas, fez questão de inaugurar o seu ministério com base no quê? No texto da palavra de Deus. Ele leu o texto. E Lucas conseguiu, talvez com uma testemunha ali, que esteve ali presente, a gente não tem como precisar quem, qual foi o texto, qual foi a reação da congregação. Porque, amados, até nos nossos dias,
a palavra de Deus ela é sempre lida e explicada e tem as mais diversas reações, verdade ou não é? Alguns creem, outros rejeitam e outros odeiam. Tem gente que não apenas rejeita o evangelho, odeia aqueles que o apresentam. Jesus abre e lê o texto. E aí a segunda porção, essa é 4-21, né? Que é na sinagoga a leitura da palavra de Deus. E se o João der um clique, a segunda porção diz assim, olha, ao passo que houve unanimidade no testemunho de Jesus, quando ele falou, houve também unanimidade na rejeição. O espectro da missão de Jesus. A rejeição, amados, foi sobretudo, eu vou entrar em detalhes depois, quando Jesus abriu o leque demais para aqueles judeus. E começou a dizer o seguinte, olha, a minha missão é muito mais ampla do que vocês imaginam, Jacira. Enquanto Jesus estava ali lendo o livro de Isaías, num contexto de sinagoga, de reunião dos judeus, os judeus estavam dizendo, amém. Lembrei do pastor Bill, né? Amém, aleluia, amém. Mas depois que Jesus começou a falar em pobres, me lembro do Justo Veríssimo, aquele personagem do Chico Anísio, odeio pobre. Começou a falar de pobre, de cativo, de cego, de oprimido. E ainda evocou, né, Regina? Lembrei de você estudando essa mensagem. O ano do jubileu. E daqui a pouco eu vou explicar o que é o jubileu. Os judeus ficaram irados com Jesus e disseram, não. Nós queremos, Jorge, eles diziam, a salvação só para a gente. Eles fizeram igual algumas igrejas do passado, hoje não tem igreja assim não, espero, né? Que leva comida para o pobre, para o miserável na rua, mas quando o miserável na rua entra no templo, todo mundo sai de perto, porque mendigo fede. Então quer dar comida lá, quer alimentar lá, mas não quer receber como irmão aqui. Hoje não tem mais igreja assim, mas já houve algumas igrejas assim. Quer falar de Jesus para prostituta lá, mas ter prostituta no culto, meu Deus, vai ser terrível. Gosta de falar para o viciado, para o dependente químico, na rua. Trazer o dependente químico para dentro da igreja pode ser uma má influência para os nossos jovens. Temos que ter uma igreja só para eles. Aqui não. É aquilo que o Philip Yancey, grande jornalista americano e escritor e um teólogo aí autodidata, dizia, uma coisa no livro Maravilhosa Graça, uma coisa que eu sempre me surpreendi é porque nossa igreja, lá no sul dos Estados Unidos, mandava dinheiro para as igrejas da África para fazer missões entre os africanos, mas na nossa igreja mesmo os negros não podiam cultuar. Conforme muitos anos aconteciam nos Estados Unidos, no período de segregação racial. Jesus veio para quebrar geral. E permita a expressão meia jovem, né? Jesus veio para detonar preconceitos. Veio para dizer, não, a minha missão é para todos. Vamos destrinchar um pouco mais aí? Primeira parte, João, está aí, né? Na sinagoga, a leitura da palavra de Deus. Jesus, amados, versículo 14, no poder do Espírito Santo. Uma curiosidade aqui, Lucas gosta de registrar o Espírito Santo. Há 74 ocorrências do nome Espírito Santo em Lucas e Atos, que compreende o mesmo livro, né? O mesmo tratado. 17 vezes apenas no Evangelho de Lucas. Podemos dizer que Lucas, ele entendia de que a missão de Jesus e a missão da igreja depende incondicionalmente do Espírito Santo. Tem gente que tem dificuldades do Espírito Santo. Eu estou lá com uma amostra de um livro do Francis Chan sobre por que a igreja hoje,
mesmo hoje, com tanta coisa acontecendo, ainda tem muita restrição ao Espírito Santo. Ou você tem um abuso a respeito do Espírito Santo, um exagero, ou você tem praticamente um medo, uma negligência. Tem gente que quando fala do Espírito Santo fica até com medo. Não, Espírito Santo não, é Deus o livre. Eu quero Jesus, mas não quero... Não tem como, amados. Lucas disse e registrou no batismo de Jesus, o que aconteceu? Enquanto ele orava, Lucas 3, 21 e 22, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Você pode dizer aleluia? Desceu em forma corpórea como pomba. O Espírito Santo, amados, tu és meu filho amado, em ti me agrado, foi a voz do Pai. Mas o Espírito Santo estava ali. Não há, amados, salvação sem Espírito Santo. Eu já contei para vocês uma história que o reverendo Hernandes sempre conta de uma igreja, na época dos anos 60, as igrejas batistas, presbiterianas, sofreram divisões por conta da doutrina do Espírito Santo. Não, repita a minha frase. Não foi por conta da doutrina do Espírito Santo, foi por conta da má interpretação acerca do Espírito Santo. Então houve muitos exageros, e igrejas, amados, saíram da nossa denominação e se tornaram batistas renovadas, presbiterianas renovadas, os metodistas wesleyanos, que saíram dos metodistas do Brasil. E quem viveu aqui nos anos 60 na fé, eu conheço só de história, porque eu sou dos anos 70, conhece essa história. E aí o reverendo Hernandes disse que um pastor do interior falou o seguinte, a igreja tinha dividido, né? E ele falou o seguinte, de agora em diante está proibido falar o nome Espírito Santo aqui na igreja. A igreja ficou, amados, 3 anos sem conversão. Minguou a igreja. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, segundo João 16, é o Espírito Santo. Se é proibido falar de Espírito Santo na igreja, eu ouso a dizer que não tem igreja. Não tem igreja. Jesus, no poder do Espírito, a Nova Almeida atualizada diz, cheio do Espírito, quando da tentação em Lucas 4:1, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Jesus viu o Espírito Santo no batismo, ficou cheio do Espírito na tentação, e eu falei no domingo passado, né? Se você quiser ouvir a mensagem, depois você vai lá no YouTube. E agora, Jesus, no poder do Espírito, começa o seu ministério. Muito bem. E a sua fama correu por toda aquela região. Quis ele, amados, começar na Galileia. Olhe para mim, sabe por que na Galileia? Se você me perguntar, se a Francisco me perguntar, pastor, por que na Galileia? Eu diria, porque é a região mais pobre da Palestina. Jesus começou onde só tinha pobre. Jesus começou da Galileia. Ele estava indo para Jerusalém, que era a capital, mas ele começou da Galileia. Até mesmo porque ele era da Galileia, ele era de Nazaré. Uma vila, amados, inexpressível. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Para quê? Para cumprir aquela promessa de que Jesus seria chamado de Nazareno. E Jesus então ensinava nas sinagogas. A palavrinha sinagoga significa lugar de reunião. No período exílico, amados, sem o templo e pós-exílico, os judeus começaram a se reunir em grupos pequenos de homens. Só poderia ter homens liderando a sinagoga. 10 homens tinham uma sinagoga na cidade. As mulheres até participavam quando tinham sinagogas, mas elas não poderiam ensinar, falar e tudo mais. Os homens se reuniam então nessas sinagogas para ler as escrituras, para orar. Nesse texto que nós temos uma liturgia que era comum ali. Um assistente pegava o rolo do livro, e aqui nós temos o rolo do profeta Isaías, no capítulo 61, 1 e 2, lia, e o mesmo que lia explicava. Geralmente ele era considerado rabi, ou mestre. Jesus aqui começa seu ministério, já com seus 30 anos de idade, e aprove a Deus que ele
começasse a ler o texto com 30 anos. Por quê? Porque na cultura judaica só pode ser rabi com 30 anos de idade. O jovem abaixo de 30 nem piava. Só pode ensinar a partir dos 30. E todos na sinagoga, eu gosto de pensar, amados, nessa relação entre os versos 15 e o verso 28. No versículo 15 diz assim, olha, Jesus ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. No versículo 28 diz, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Quando ele começa a falar, ele é elogiado. Quando ele termina de falar, o pessoal se enche de ira. Por que isso acontece, Juninho? Para cumprir aquilo que Simeão disse a Maria em Lucas 2,34. Este menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel. Ele será alvo de contradição. Na linguagem de um pastor muito querido lá do Rondonópolis, Mato Grosso do Sul, Henrique Araújo, um dos mestres no meio batista, um homem realmente muito capaz, ele diz que Jesus aqui apresenta a sua vida como sendo um paradoxo, o grande paradoxo. Ao mesmo tempo que a sua palavra edificava, elevava, servia de ruína para muitos, alvo de contradição. Amados, não sabemos por que Lucas narra a rejeição em Nazaré tão cedo, mas uma sugestão que temos é de que poderia ter feito para indicar a tendência quanto à atitude das pessoas em relação a Jesus. Essa atitude seria, sim, preste atenção, interesse e perplexidade entusiasta no início, mas depois rejeição. Primeiro a pessoa fica alvoroçada, interessada, perplexa. Este fala não como os escribas, fala como tendo autoridade. Que homem é esse? Não é este o filho de José? Que sumidade é esse? Onde estava esse homem? Onde estava esse menino? Onde estava esse cidadão? Mas depois, quando Jesus começa a explicar o que de fato é o evangelho, ele causa o quê? Rejeição. É até hoje, amados. Você fala, por exemplo, Jesus é bom, Jesus é vida, Jesus é tudo, Jesus é alegria, Jesus é paz, Jesus é saúde, Jesus é alegria todo dia, euforia. Aí as pessoas querem Jesus. Jesus é o motivo da minha alegria. Mas aí você fala, Jesus também disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É ruim, hein? Aquele que não abandonar pai e mãe por amor de mim, não é apto para o reino de Deus. É ruim, hein? O caminho que leva ao céu é estreito e dá para uma porta estreita. Não dá para encarar. Esse Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, este Jesus que nos cobra que o sigamos em tudo, que abramos mão e renunciemos aos nossos direitos pessoais para segui-lo, para caminhá-lo em obediência, em que eu tenho que namorar de maneira correta, tenho que casar de uma maneira correta, tenho que me manter casado de uma maneira correta, tenho que servi-lo mesmo numa pandemia, vou prestar contas a ele nos últimos dias e diante do trono de Deus eu não vou ficar inescapável por conta de qualquer boa obra que eu faça, mas eu vou ter que dizer a ele, olha, e prestar contas de toda palavra inútil que sair da minha boca. Esse Jesus, as pessoas não querem. Não querem, amados. Não querem. É alvo de contradição. Por isso que Jesus, no versículo 16, ele vai para Nazaré. Ele vai aonde ele foi criado.
Ele vai às suas raízes. Ele é nazareno, ele não abre mão disso. Mateus 2,23, o Mateus a registrar assim: ele foi morar na cidade de Nazaré para cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas, Isaías, né? Ele será chamado Nazareno. E Nazareno vem da raiz hebraica que significa rebento. Ele é o rebento de Jessé. Ele sai do toco de Jessé. Ele é filho de Davi. Ele é nazareno. Só que Nazaré, amados, não tinha uma boa fama, porque era a cidade dos gentalhas. Gentalha. Tanto é que Natanael, quando Filipe o encontrou, João capítulo 1, versos 45 e 46, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. O que Natanael disse? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E o que Filipe disse? Venha ver. Venha ver. Mas se Jesus estivesse hoje, não é heresia eu falar isso, não. Ele moraria no lugar pior da nossa cidade. Eu não vou falar o nome porque... moraria. Ele era de Nazaré. E aqui nós temos Jesus, amados, abrindo o livro da lei. E se você acreditar em coincidência, é problema seu. Eu acredito que foi Jesuscidência, providência de Deus. Versículo 17 diz que lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele não chegou para o assistente e falou o seguinte: fala Isaías 61, versos 1 e 2. Não. O assistente foi, pegou um rolo ali, tantos rolos ali e tal, pegou o rolo e deu. E Jesus falou: que isso? Providência? E começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tinha que ser Isaías, amados. Isaías era um homem culto, o rei dos profetas, o evangelista da primeira aliança. No seu livro, por exemplo, amados, e o seu ministério exercido dos anos 740 a 701 a.C., 40 anos de ministério, amados. O livro de Isaías é o maior dos 5 profetas maiores, é a Bíblia em miniatura, é o 5º evangelho. A palavra salvação, que no hebraico é Yoshua, que significa Jesus, aparece 27 vezes, amados. É o livro de Isaías. E aí me permita, amados, entender o seguinte: o texto fala de que Jesus tinha 2 questões especiais. Primeiro, ele foi ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu. E segundo, ele tinha uma missão. Enviou-me. Então, olha para mim. Vamos dividir esse texto. Se eu fosse pregar em Isaías 61, só nesse texto, são 2 divisões. Primeiro, Jesus foi ungido. Segundo, Jesus foi enviado. Ungido. O Evangelho de Lucas fala de Jesus ungido. Por quê? Porque Jesus era o Cristo. E a palavrinha Cristo significa ungido. No capítulo 2, por exemplo, versículo 11, nós encontramos os anjos dizendo: é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Do grego Christos, ungido, correspondente ao Machia, do hebraico, que é o Messias, o ungido. Simeão, outra vez ele, no seu cântico, no capítulo 26, do capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte: ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele é o Filho de Deus. O anjo vai dizer a Maria, no capítulo 1, verso 32. E aqui ele é o Messias, o ungido, aquele que recebe o Espírito Santo. O Espírito que lhe apareceu em forma corpórea no batismo.
E Jesus aqui, preste atenção, foi enviado. E o verbo enviado significa, é a nossa palavra apóstolo, né? O apóstolo é aquele que é enviado, né? É aquele que foi ordenado para ir a um lugar. Destrinchando, mas de maneira muito prática, eu peço aí a sua atenção, meu queridão e minha queridona, para você não perder o foco da mensagem. O texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, a palavrinha boas novas, evangelho, aos pobres. Quem são os pobres? Várias palavrinhas no grego poderiam referir-se aos pobres. Lucas escolheu pobre aqui no sentido de aquele que pede esmola. É a palavra mais pobre para pobre, me permita essa brincadeira. Significa reduzido à pobreza, mendigância, que pede esmola, destituído de riqueza, influência, posição e honra, humilde, aflito, destituído de virtudes e de riquezas, desamparado, impotente, indigente, necessitado em todos os sentidos. Jesus veio para os pobres. Para os pobres. Aí eu sei que tem gente que fala assim: mas pastor, o senhor está querendo dizer, concordando com os católicos nos anos 60, que Jesus fez uma opção preferencial pelos pobres? Não. Eu não estou querendo dizer que ele fez uma opção preferencial pelos pobres. Eu estou indo além. Eu estou dizendo que Jesus veio exclusivamente para os pobres. Tanto para os pobres financeiramente, quanto para os pobres espiritualmente. Porque somente um indigente pode ver em Jesus um Salvador. E é interessante que depois Jesus vai dizer no outro texto, que eu vou citar de cabeça, quando João Batista, em dúvida, chama Jesus, chama os discípulos e diz o seguinte: vão lá e falem para Jesus se é Ele mesmo ou se a gente vai ter que esperar algum outro. E Jesus fala alguma coisa do tipo assim: olha, fala com eles que os cegos vêm, os aleijados estão andando, os mudos estão falando. Está acontecendo uma revolução, mas aos pobres é anunciado o Evangelho. Irmã Nilza, os pobres precisam do Evangelho. E Jesus está dizendo: eu estou aqui por conta dos pobres. Não dá, amados. Não dá. Paulo vai dizer na sua carta de 2 Coríntios, lá no capítulo 8, que Jesus se fez pobre e por meio da sua pobreza nós fomos enriquecidos. Então, ele veio para pregar boas novas aos pobres. Também ele foi enviado para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. A palavrinha liberdade aqui é livrar da escravidão, livrar da prisão, remir, perdoar pecados, permitir que sejam apagados da memória como se nunca tivessem cometido qualquer tipo de pecado, remissão da penalidade. Isso é libertar, amados. A libertação que Jesus faz não é uma libertação hipotética, não é uma libertação teórica. Ele lida com você como se você nunca tivesse pecado. Por isso que eu convivo com pessoas, eu sei que você convive também, que não conseguem compreender o perdão de Deus, porque acreditam que o perdão de Deus é como o perdão dos homens, que perdoa e depois joga na cara. O perdão de Jesus, amados, é deixar você embora, é lidar com você como se você nunca tivesse
tivesse pecado. É a história que eu ouvi e li certa feita de alguém que chega para Jesus numa noite e diz: Senhor, me perdoa pelo pecado, hoje eu cometi isso. E aí no outro dia, essa mesma pessoa chega para Jesus em oração e diz: Senhor, obrigado pelo pecado que o Senhor me perdoou ontem. O Senhor lembra daquilo que o Senhor fez ontem me perdoando? Ele falou o quê? Perdoando? Que pecado? Não me lembro de nada. Porque a palavra de Deus vai dizer, amados, de que dos seus pecados eu não me lembro mais. Ele lança, amados, no mar do esquecimento. E aí um outro pregador vai dizer, além de lançar no mar do esquecimento os seus pecados, ele ainda coloca uma placa dizendo, é proibido pescar. Perdoa. Ele veio para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Acabou a cegueira, amados, porque o pior cego é aquele que não quer ver. É a pior cegueira. Jesus veio dizer, por isso que o Evangelho de Lucas vai depois falar sobre muita gente que é curada. Por quê, amados? Por quê, amadas? Porque Jesus veio para proclamar libertação. O texto também vai dizer que ele veio para libertar os oprimidos. E aí uma outra palavrinha no original que significa quebrado, partido em pedaços, despedaçado, golpeado. Esse é o oprimido. É o oprimido tanto socialmente, mas é oprimido também espiritualmente. A leitura marxista a partir, ou na Bíblia, ela é equivocada, porque a Bíblia não trabalha, amados, com luta de classes, porque tanto pobre quanto rico são igualmente oprimidos. Só muda a classe social, mas a opressão, ela é miserável. E Jesus veio para libertar os oprimidos. Jesus disse certa feita, e Mateus, evangelista, registrou, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você pode confiar, amados, mesmo que você esteja quebrado, eu me lembro daquela música, né? Em pedaços, minha alma estava, mas por sua graça, refeito sou. Amados e amadas, eu tenho 27 anos de ministério. E eu tenho visto, amados, muita gente entrar, não por essa porta só, porque tem a porta também da Casa Ibacém, de saudosa memória. E até hoje continua entrando gente assim lá, né? Porque é uma igreja. Gente quebrada, gente oprimida, gente golpeada. Gente igual aquele homem corcunda que Jesus curou, que Satanás havia mantido ele corcunda por conta de algum peso espiritual sobre a vida dele. Mas gente que tem se levantado, amados. Gente que é como Naamã, depois da lepra fica com a pele igual de uma criança. Lepra curada, restaurada. Gente com vida familiar, gente com dignidade. Gente que casa, gente que fica bonito. Gente que fica com valores, gente que constitui família aqui. Nasce 1, 2, 3, 4, gente que tem outros filhos que vão nascendo na presença do Senhor. Por quê, amados? Porque ele veio libertar os oprimidos. Você pode dizer amém? Ele veio para libertar os oprimidos. Jesus também veio para proclamar o ano da graça do Senhor. É aí que entra o jubileu. Preste atenção aqui, você não pode perder essa parte. Se você perder essa parte, você vai embora e vai ficar, pastor, não entendi nada. O ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor é uma reminiscência, olha só que palavrinha bonita, né? É uma reminiscência de Levítico 25, 8 a 13, é o ano do jubileu. Quantos aqui já ouviram falar do ano do jubileu? Levanta a mão assim, para eu ver se eu explico muito ou explico pouco. Vou ter que explicar, é muito. De 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu. Uma trombeta era tocada, está lá em Levítico 25, 8 a 13, depois você lê. 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, tocaria a trombeta. A trombeta aqui não seria a trombeta de prata, que é uma trombeta para guerra. É a trombeta com chifre do carneiro. Por isso que jubileu talvez venha do hebraico Yovel, que significa carneiro. Embora tenha
autores e comentaristas que falam que esse Yovel vem de trazer de volta. E você vai entender por que trazer de volta. Nesse ano, amados, o 50º ano, todos aqueles que haviam vendido suas terras retornavam para suas terras de origem. Os escravos não, os escravizados judeus eram todos, preste atenção, libertados. Cada um voltava à sua propriedade e cada um voltava à sua família de origem. Eles não semeariam o campo, eles não colheriam o que nascesse por si mesmo. Era ano de jubileu, era ano santo. Eles só comeriam o produto do campo, eles não poderiam vender nada, ganhar lucro nenhum. Teriam que viver em alguma economia de subsistência para honrar o nome do Senhor, aquele que não deixaria faltar pão nenhum. Jesus está dizendo aqui que ele veio para proclamar o ano do jubileu. Na vinda de Jesus, amados, é jubileu para sempre. E nós vamos retornar então à nossa terra. Nós vamos viver a nossa vida com liberdade. Ninguém mais é escravo de nada. Se pois o Filho vos libertar, João capítulo 8, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos poder ter alegria, leveza, amados. Esse reino, amados, em primeira análise, Deus enviando o seu Espírito marcaria o fim de uma ausência, o fim do silêncio de Deus por 400 anos durante o período intertestamentário. Jesus, ungido pelo Espírito, cumpre a sua missão como o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus era tudo que os profetas ansiavam e pregavam. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles, Daniel, Oséias, todos que anunciavam os profetas, que anunciavam o Messias chegou, o reino chegou. Usando a linguagem do N.T. Wright, Deus está no comando. Agora é Ele que dita as cartas, agora é Ele, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre vós, amados. Nós não podemos e nem precisamos, você não precisa mais ser escravo do pecado, você não precisa mais ser escravo do mundo, você não precisa mais ser escravo de si mesmo. É jubileu, galera, vamos celebrar. É o ano aceitável do Senhor. Toda vez que eu estudava essa mensagem, eu lembro da música do Josué Rodrigues. E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Grande Josué Rodrigues, pastor presbiteriano lá de Niterói. Também, amados, a era do Espírito seria a era do estabelecimento do reino de Deus. Mas se segura aí na cadeira, que talvez você vai fazer cara feia. Na qual os pobres, a escória da sociedade marcada pela iniquidade, os cativos, os cegos que lá em João, amados, os discípulos vão chegar para Jesus e vão falar a respeito de um cego de nascença. Quem pecou? Ele pecou ou seus pais pecaram para que ele estivesse nessa condição? Nesse tempo, amados, o cara que era pobre é porque ele tinha pecado. O cara que era cego era porque ele tinha pecado. O cara que era feio é porque ela havia pecado muito. Jesus veio para dizer, não. Eu vim para os cegos, para os pobres, para os mancos, os aleijados. O reino de Deus é para os piores. Todos eles são beneficiados pela justiça, pela paz de uma nova ordem, de um novo tempo. E em terceiro e último lugar, é o ano aceitável, o ano favorável do Senhor, o ano do jubileu, em que os escravos eram libertados, amados. Não como a lei áurea que foi feita no Brasil, que os negros foram expulsos das fazendas e foram morar nas favelas, foram viver à margem da sociedade, até hoje, passando por necessidades, uma herança escravocrata que o Brasil tem, impagável. Não. O ano do jubileu, eles eram liberados, suas dívidas eram perdoadas, eles podiam viver com as suas famílias e eram prósperos, porque não havia
no ano do jubileu, qualquer tipo de uso e abuso do rico em relação ao mais pobre. É a era do Messias, amados. É a verdadeira liberdade. Sem mandamentos de homens, sem culpa, sem contaminação, sem estarem debaixo do poder de Satanás. Eles eram livres, verdadeiramente livres. Martin Luther King, graças ao Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente livres, amados. Até hoje a gente quer evocar isso, amados. Se você está em Cristo, você é livre. Não se amarre ao capitalismo, não se amarre ao comunismo, não se amarre à ideologia política, não se amarre na ideologia de gênero. Você não precisa de ideologia nenhuma, você já tem Jesus. Tá bom, é o Evangelho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é de Jesus, você é livre, completamente livre. Jesus diz, olha, hoje se cumpre essa escritura. E aí, João, há uma rejeição, por quê? A unanimidade virou ao avesso, ao contrário. E eles ficam maravilhados, versículo 22, e começam a ficar admirados das palavras cheias de graça. Repita comigo, cheias de graça. Que saíam dos lábios de Jesus. Então eles perguntaram, amados, aquilo que era próprio para a cultura judaica, né? Esse menino é filho de quem? Qual é a família dele? Esse não é o filho de José? O que está acontecendo com ele? E aí Jesus, amados, diz o seguinte, olha, eu sei que vocês, versículo 23, estão dizendo por aí, os ditados comuns, médico, cure-se a si mesmo. Isso é, se você está proclamando uma liberdade dessa, já era para você estar bem de vida, né, Jesus? Estou vendo você aí, pobre de marré, cara. O que está vendo? Cure-se a si mesmo. E usou um outro ditado que até hoje tem gente que usa, né? Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus ouve. E aí agora, preste atenção, esse ponto é importantíssimo. Jesus começa a dizer que a sua salvação, o seu movimento de salvação, o seu manifesto, apontava que a salvação de Jesus e a sua missão seria global. Assim como Isaías disse, Isaías 55:1, ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Se vêm, comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A missão seria global, como Jesus disse em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. É a missão que Jesus disse em Mateus 8:11, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. É a missão que vai culminar, Roberto, em Apocalipse 7:9. Eis que uma grande multidão que não podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeiras e nas mãos. A missão de Jesus seria universalista, no melhor sentido da palavra. Não é universalista no sentido de que todo mundo vai ser salvo, mas todo mundo que crê vai ser salvo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, pode repetir comigo? Que deu seu Filho unigênito, para que o judeu que crê, o brasileiro que crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Que é, Will, a mesma profecia, promessa de Abraão, Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os judeus não estavam entendendo nada.
E aí Jesus, para provocar, porque Jesus era provocativo, hein? Cá para nós, ele era arretado. Ele fala o seguinte, vem cá, versículo 24, 25. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma viúva de Israel, mas uma viúva de Sarepta, lá de Sidom. Conhece essa história? Pois deveria conhecer. A viúva lá de Sidom. Jesus não foi enviado a nenhuma viúva de Israel. Está lá em 1 Reis, capítulo 17. E aí, para Jesus citar um outro exemplo ainda, disse assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Só que nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã. E aí Jesus é provocativo mesmo, né? Ele poderia só falar Naamã, mas ele diz Naamã, o sírio. E aí eu tenho um palpite, Lucas. Lucas era sírio, natural de Antioquia, a tradição diz. Então Lucas aqui evocou também para si Naamã, o sírio. John Piper vai dizer: as missões são a nossa maneira de dizer a alegria de conhecer a Cristo não é um privilégio privado, tribal, nacional ou étnico. É para todos. É por isso que nós vamos, porque provamos a alegria de adorar a Jesus e queremos que todas as famílias da terra sejam incluídas. E aí o Piper cita Salmo 22, 27. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. É interessante, amados, que até nos nossos dias ainda temos, mas nesse tempo foi levantada uma fortíssima oposição. Diz-nos o texto, amados, no versículo 28, que todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava sendo edificada. Eu me lembrei aqui da tentação de Jesus, né, levando para o monte alto. Né? Só que o interesse dos judeus era jogar Jesus, precipitar Jesus morro abaixo. Mas diz o texto que Jesus, versículo 30, passou pelo meio deles e foi embora. William Hendricks fala uma coisa muito interessante. Como é que Jesus fugiu? Uma multidão ensandecida queria levá-lo ao monte, à parte alta da cidade para precipitá-lo e matá-lo. Por que ele fugiu? Hendricks fala o seguinte: diremos que a calma e o porte majestoso de Jesus, diferindo tão agudamente da manifestação turbulenta de amargura, tenha deixado uma impressão tão profunda nesses assassinos potenciais que os tenha arrefecido ali mesmo. Qualquer que seja a explicação, foi ele quem triunfou. Jesus triunfou. Foi ele quem triunfou. O que a gente pode levar para casa? Peço muito a sua atenção agora. Você também que está em casa, receba essa orientação agora. João, primeira aplicação aí. Jamais assuma nada na obra de Deus
sem estar no poder do Espírito. Agora também sua vida nunca será plena em Deus, se você não buscar estar cheio do Espírito. Você precisa estar cheio do Espírito. Uma das suas orações mais recorrentes neste tempo deve ser: Senhor, me encha do Espírito Santo. Assim como aquela canção, não é, do avivamento do país de Gales: enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Outra, João. A missão de Jesus tem a ver com os atos de Jesus, expostos por Lucas em seu evangelho. Missão sem ação é emocionalismo. Ação sem missão é ativismo. Missão com ação é espiritualidade plena. Eu não sei, queridão e queridona, quais serão os lugares em que o Senhor vai lhe colocar essa semana para você testemunhar. Eu só sei de uma coisa: Ele vai lhe experimentar. Ele vai permitir que os seus lábios estejam abertos para uma palavra, para a liberação de uma palavra, para a liberação de algo, de um momento, de uma circunstância em que a sua vida será totalmente marcada, onde você será apresentado a determinadas situações em que não haverá dúvidas alguma. A palavra vai causar aceitação de alguns e rejeição da maioria, e severa oposição. E aí você se lembra daquilo que eu estou lhe avisando nesta noite. Não vai ser fácil, vai ser penoso, mas Jesus vai estar com você. O alvo de toda contradição vai lhe dar graça, e você será honrado por Ele mesmo. Creia nisso. E também, João, aguarde por oposições, esse ponto, quando estiver fazendo a vontade de Deus em sua vida. Toda unanimidade é burra, já dizia o profeta do escárnio, Nelson Rodrigues, né? A mesma humanidade e unanimidade que recebeu Jesus, por exemplo, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma unanimidade que mais tarde diz: crucifica-o, crucifica-o e solte Barrabás. Deus não quer que você fique do lado da maioria. Você é chamado para estar entre os poucos fiéis sobre a terra. Jovens, adolescentes, unanimidade não lhes pertence. Absolutamente. E por fim, João, a igreja não tem missão. Ela é sujeita à missão de Jesus. E aí eu quero terminar falando o que Jesus disse na parábola do chamado bom samaritano, contando a história, não é? Passava, descia de Jerusalém um homem, foi alvo de assaltantes que o escarneciam, o violentaram, deixando-o semi-morto. Passa o levita, passa o sacerdote, você sabe da história, não se importa com a situação dele, mas vindo um samaritano, recebeu aquele homem, cuidou dele, lavou as suas feridas, colocou no seu próprio animal de carga, levou para uma estalagem, pagou a sua despesa e diz: olha, o que estiver a mais, quando eu voltar eu pagarei. E Jesus termina a parábola dizendo: vai e faze o mesmo. A missão de Deus é esta: comunicar o Evangelho a todos os pobres,
oprimidos, cegos, destituídos de poder, de graça, aos que estão sendo alvos de violências e de discriminações. Dá o evangelho a eles, prega o evangelho a eles, vai e faça o mesmo. Vamos orar? Deus, nesta noite, o evangelho foi pregado, a sua igreja foi edificada. Eu quero agradecer ao Senhor, pelo que o Senhor nos acrescentou, por esta palavra que nos motivou a continuarmos, a despeito das adversidades, a despeito das oposições. Se o próprio Jesus foi alvo de severas oposições, por que nós ousaríamos desejar tranquilidades? Como diria Charles Spurgeon, por que nós vamos desejar coroas de ouro na terra, se a única coroa que Jesus teve aqui foi uma de espinhos? Deus, use as nossas vidas para completarmos, para avançarmos na sua missão, que é salvar e buscar o que se tem perdido. Use as nossas vidas em o nome de Jesus. Amém e amém. Ore, meu querido e minha querida, silenciosamente, e diga a Deus: eu aceito esse desafio. Essa palavra foi para mim. Essa palavra veio na direção do meu coração. Eu preciso viver isso, proclamar isso, e não desejar ter no mundo facilidades, porque o meu Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos, e todos são todos, que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ore silenciosamente. Que Deus abençoe a sua semana e que as provas que você terá essa semana